sempre com você. Siga a Confradesp nas redes sociais, @ConfradespOficial. Entre em contato com a Confradesp através do telefone 11 2796 9122. 11 2796 9122. Confradesp em Revista, terça às 9 da manhã, na Rádio RBC. Apresentação, Evangelista Tiago Bertolino. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos no ar em mais uma edição do nosso programa, o Confradesp em Revista. Confradesp em Revista é o programa da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo. Tivemos que fazer 2 reprises aí nas últimas semanas, mas hoje estamos ao vivo. E eu recebo aqui hoje, nos estúdios, o pastor José Fernandes Filho. Pastor José Fernandes, ele foi pastor presidente da nossa igreja em Araçatuba, foi pastor setorial em Franco da Rocha, foi secretário adjunto da nossa convenção, hoje está jubilado por questões até de saúde, mas é um dos auxiliares do pastor presidente aqui na sede no Belenzinho. Ele é casado com a irmã Clarice é bem conhecida aqui, principalmente das nossas irmãs da sede, porque ela é aquela que toca o acordeon vulgo sanfona no Circo de Oração, acompanhando a irmã Wanda aí ao longo dos últimos anos, agora ajudando a irmã Miriam Portela. Ela é a chefe, né? Ela é a líder da banda feminina aí do Circo de Oração, junto com o irmão Enoque. Então, são 2 figuras bem conhecidas de todos nós. E hoje nós vamos bater um papo aqui com o pastor José Fernandes, conhecer um pouquinho da história dele, dos trabalhos onde ele passou, como foi ser secretário adjunto da nossa convenção e outros pontos mais do que Deus tenha feito na sua vida, tá certo? Eu quero lembrar aos obreiros que de 17 de setembro a 2 de outubro nós teremos a nossa 77ª Escola Bíblica de Obreiros. E por conta da nossa Escola Bíblica de Obreiros no mês de setembro, nós não teremos reunião na primeira segunda-feira, tá certo? Então, primeira segunda-feira de setembro, nós não temos reunião, mas nós teremos o culto de Santa Ceia no primeiro domingo. Normalmente, você que é do interior e desejar vir participar da ceia, já que não poderá participar da primeira segunda-feira porque não teremos, a nossa ceia será no dia 3 de setembro. Eu quero lembrar os dirigentes de congregações aqui da capital que no próximo sábado, dia 26 de agosto, nós teremos o 2º encontro de dirigentes de congregações aqui na sede, no Belenzinho, para os dirigentes de congregações da capital. Essa convocação, esse convite é feito pelo nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e pelo nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, tá certo? E teremos ainda essa semana, sexta-feira, culto em ações de graças pelo aniversário do pastor Paulo Moraes no setor de Itaim Paulista. Sábado, além do encontro dos dirigentes à tarde, teremos à noite culto em ações de graças pelo aniversário do pastor Paulo Lucas Sacramento em Barueri e também culto em ações de graças pelo aniversário do pastor José Felipe da Silva em Sumaré. Pastor Felipe é o 2º secretário da nossa convenção. Então, sábado à noite, Sumaré e Barueri estará em festa comemorando o aniversário de seus pastores. E domingo, aqui na capital, teremos batismo nas águas. Todos os irmãos estão convidados a participarem. Você pode acompanhar as atividades da nossa igreja, do nosso ministério, pelas redes sociais, no Facebook, AD Belém SP, Instagram, AD Belém SP, da Confradesp, Confradesp Oficial, tanto no Facebook como no Instagram também. E no YouTube você acompanha os cultos, as reuniões aqui do Belém. www.youtube.com/TV AD Belém, tá certo? Nós vamos agora de louvor e na sequência eu volto com o pastor José Fernandes Filho, pastor auxiliar aqui da nossa sede no Belém. Magnificado és tu, Senhor, te entronizamos e damos louvor. Só tu és digno, só tu és digno de toda adoração. Sem ti não sou nada, nada posso fazer.
nascer, me escolheste e me consagraste para ser Senhor, o verdadeiro adorador. Tu és santo, poderoso, exaltado, adorado, meu escudo fiel, Deus Emanuel, desejado das nações, terra e tribo, multidões de não santo, majestade e poder, Deus primeiro, conselheiro, Pai eterno, companheiro, a raiz de Jessé, tu és a própria fé. Os céus inteiros proclamam santo, todo ser que respira exalte agora, bendiga o santo dos santos, Senhor dos senhores, começo e fim, e pra sempre será. Santo, 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 santo é o Senhor dos Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Tu és santo, poderoso, exaltado, adorado, meu escudo fiel, Deus Emanuel, desejado das nações, terra e tribo, multidões de dançando, majestade
Adiciona a gente aí no seu WhatsApp. 11 2081 0475 2081 0475. Mande a sua mensagem com o seu nome, a sua cidade e também o seu recado. RBC, sempre com você. Siga a Confradesp nas redes sociais, @ConfradespOficial. Entre em contato com a Confradesp através do telefone 11 2796 9122. 11 2796 9122. Confradesp em Revista, terça às 9 da manhã, na Rádio RBC. Apresentação, Evangelista Tiago Bertolino. Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor. Estamos ao vivo, hein? O programa hoje ele é inédito e eu recebo aqui nos estúdios da nossa rádio, a Rádio RBC, a melhor rádio evangélica de São Paulo, porque é a rádio da Assembleia de Deus Ministério do Belém, o querido, simpático, culto, inteligente, muito educado, pastor José Fernandes Filho e a irmã Clarice Dantas Fernandes. Irmã Clarice é a nossa acordeonista que fala? Acordeonista. É isso mesmo? Aqui da nossa sede, do Belém. É muito bom ver e ouvir o acordeão, a irmã Clarice tocando. E o pastor José Fernandes, ele foi pastor presidente de campo, foi pastor setorial e foi secretário adjunto da Confradesp por um bom tempo, um dos poucos secretários que a nossa convenção teve. E atualmente ele já está jubilado, embora ele seja muito jovem, mas por questões de saúde e tal, precisou deixar de dirigir igrejas, né? Porque não deixou de ser pastor, mas deixou de dirigir igrejas para poupar um pouco a saúde e viver um pouquinho aí mais calmo, né, pastor? Pastor José Fernandes, irmã Clarice, bom dia, paz do Senhor. É uma alegria ter os senhores aqui. Amém. Paz do Senhor, pastor Tiago. A honra é nossa estarmos aqui participando deste conceituado programa e com a maestria que o senhor faz. É um dos programas mais ouvidos, mais vistos, né, do nosso ministério, da nossa convenção, da nossa cidade e do estado de São Paulo e fora. Até na América, no Japão, tem irmãos que ouvem e falam muito bem da nossa programação. O senhor sabe que eu sou um ouvinte assíduo, né, dessa programação. É verdade. E tenho compartilhado nos meus contatos e eles têm falado muito bem. E para mim, estou honrado sobremaneira estar aqui contigo, podendo me pronunciar quanto àquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, porque é só Ele que faz. É verdade. A senhora também tem oportunidade aí de cumprimentar os nossos ouvintes, os irmãos que estão assistindo. Estou muito feliz de estar aqui, porque é um prazer, né? Um privilégio que você deu para nós, né? Então, por isso eu louvo a Deus, por tudo que Ele tem feito na minha vida. E estar aqui nessa manhã, né? Que bom. Eu quero aproveitar e dizer para a senhora, para o pastor, para os irmãos que estão nos assistindo, que a programação quem faz é o pastor presidente e o pastor Wellington Júnior. Eu apresento a lista de pastores para ele, né? Para ele lembrar dos nomes, né? Que são muitos pastores presidente de campo, pastores setoriais e jubilados, que o pastor quer que a gente traga também a certo período, pelo menos uma vez a cada 30 dias, um dos pastores jubilados também, porque tem muita história e muito testemunho para dar, né? Então a gente dá a lista, ele fala, põe fulano, põe ciclano, a gente faz uma agenda já de 2, 3 meses, põe ciclano. Então vocês estão aqui sob a orientação, sob o comando dos nossos pastores. Pastor José Wellington, quero mandar um abraço pro nosso pastor. Ele geralmente assiste, talvez hoje vá pegar só o comecinho, porque tem a reunião do crivo já. E também do nosso pastor vice-presidente, pastor Wellington Júnior, que é o coordenador da programação da RBC, mais especialmente do Confradesp em Revista. Eu particularmente gosto muito dos senhores, tenho muito carinho, muita estima. O pastor Zé Fernandes sempre muito simpático, muito alegre, sempre me considerando bastante, desde quando eu comecei a trabalhar aqui no Belém, há 15 anos atrás. A irmã Clarice também, sempre que abraça a gente, fala, tô orando por você e tal. E é tão bom isso, né? A gente saber que as pessoas estão orando por nós. A gente sente aquele carinho de mãe, de proteção, né? Porque a gente sabe que temos a oração da senhora. Então eu quero agradecer o carinho da senhora, do pastor. E tenho certeza que esse programa vai ser muito especial. Pastor José Fernandes vai fazer 69 anos. Dia 3 de setembro. Jovem, dia 3 de setembro. Daqui uns 15 dias praticamente, né? Obrigado. E já tem aí
54 anos vivendo pertinho da irmã Clarice, né? 51 de Exatamente. casado, mais 3 de namoro, né? E Deus tem dado graça a ela para me suportar, né? Deus tem dado graça, né? Vai suportando um ao outro aí, vai vencer em nome de Jesus. E dessa união, o Senhor Jesus lhes deu 3 filhos. Exato. Os filhos são o Marcos Aurélio Dantas Fernandes. Olha, eles não querem que fale a idade, né? Não vou falar não, mas eu vou poupar, viu? O Marcelo, que inclusive é nosso amigo. O Marcelo trabalha junto com a nossa deputada Marta Costa, né? Na parte de comunicação. E também a Marcele, é isso? Marcele Adriane, que é a caçulinha. A gasolina. Isso. Apenas. E a Marcele e o Marcos Aurélio, é isso? Já deram 3 netos? Não. Exatamente. 2 netas da Marcela E uma do- Marcela e uma do Marcos. Do Marcos. Então já tem 3 netinhos aí. 3 netinhos. Qual a idade? Os pais não querem que fale as idades, vamos falar dos netos. Sabe a idade dos netos? Mais velho e mais A novo? Mariane tem 20, vai fazer 21 anos. 21 anos? É. Está fazendo faculdade, mora na América há 10 anos já. E graças a Deus. A Beatriz tem 20 anos, vai fazer 20 anos. Meu Deus. Trabalha na Disney, também está fazendo faculdade. Trabalha na Disney? É, na Disney. Que legal. É, graças a Deus, está em Orlando. E o meu genro Wellington e a Marcele nos deram esta alegria dessas netas. Que Quando bênção. morava em São Paulo, vivia conosco constantemente, viajava. tudo. Viajar. E agora está lá há 10 anos e o vovô e a vovó só babando aqui e vendo pelas redes sociais, né? e tal. E Graças a Deus pela tecnologia, né? Que É. assim não fica E distante, né? estão servindo a Deus lá também, né? Graças a Deus. E são 2 genros, um genro e uma nora, né? O Wellington Trojano e a Solange. É, Solange. São o genro e a nora aí Isso. do pastor. Pastor, a gente sempre começa com uma pergunta um tanto simples, mas que geralmente traz muita história. Pois não. O senhor nasceu em berço cristão? Não. Como se deu a conversão do senhor e da sua família? Meus pais aceitaram Jesus, eu tinha 5 anos de idade. Primeiro meu pai. E logo após algum tempo, Deus fez um milagre, a minha mãe, que era muito carola, não é? E aceitou também. E graças a Deus, meu pai foi o primeiro da família que aceitou Jesus, foi à Bahia, que ele é baiano, ganhou toda a família para Jesus. E Deus fez uma obra na família que hoje nós somos mais de 40 pastores na família. Que Para honra e bênção. glória do nome do Senhor Jesus. Fruto do meu saudoso pai, que já está na glória. Que bênção. Foi diácono 22 anos, depois consagrado a presbítero, no ano seguinte a pastor, abriu um trabalho no sertão da Bahia, construiu, morando em São Paulo, ele construiu 14 templos no sertão da Bahia. Já fruto desse trabalho, tem 2 campos estabelecidos lá. Que Para bênção. honra e glória. Inclusive meu irmão, pastor Isaac, foi pastor em um desses campos lá, mais de 10 anos. Depois deu problema no coração, ele veio para São Paulo e está servindo a Deus no campo de Americana, onde meu pai morou muitos anos e serviu a Deus ali, em Americana, Que São bênção. Paulo. Que bênção. E como se deu a chamada ministerial na vida do senhor? Com quantos anos o senhor começou a servir no ministério? Meu amigo, a minha vida começou tudo muito cedo. Com 15 anos, essa morena linda ganhou meu coração e nós começamos a namorar. E eu fui logo pedir em namoro pro meu sogro. Agora vale E ressaltar noivado. que a irmã Clarice é filha de pastor, né? É. É filha de pastor, inclusive o pai da senhora foi o pastor presidente da Assembleia de Deus de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, por cerca de 30 anos. Então a senhora nasceu e já era pastor. E foi pastor em Pompeia também, viu? Ele já era pastor quando a senhora nasceu. É, Então a senhora já Foi criado ali. nasci de besta. nasceu e criada na Assembleia de Deus, né? E aí, como o meu sogro era o pastor da igreja e muito austero, né? Pensa no sergipano austero, né? Exigente e tal. Aí eu fui falar com ele. Ela falou, você tem que falar com meu pai, Com 15 com anos. 15 anos. Aí eu fui, aproveitei que ele estava doente de cama, Olha só. e ela tinha ido para uma festa, não estava em casa. Estava ele e minha sogra, né? E as outras filhas e filhos. Aí, quero um compromisso com a sua filha, pastor, sério. Não tem idade para casar, mas eu quero um compromisso sério e já quero ficar noivo. Ele olhou para mim, quantos anos você tem, meu filho? Eu falei, né? Ele falou, gostei de você, rapaz. Você é homem, você é macho. Porque com essa coragem toda, tá bom. Tá bom. Elina, que era minha sogra, você sabe se a nossa filha está gostando desse rapaz? Tá, velho. Tá gostando. Então, semana que vem é Santa Ceia. Você vai ficar noivo na Santa Ceia. Falei, Rapaz, Jesus. Tive que comprar prova de aliança. fogo, hein? E na Santa Ceia ficamos noivos.
entendeu? Filhos noivados e tal, 2 crianças. Mas eu já tinha corpo de homem, pelo menos, né? É, isso é grandão, né? Trabalhava também, graças a Deus. E o certo, meu amigo, que aos trancos e barrancos, Deus tem nos sustentado. 54 anos se passaram. Só de matrimônio, 51. E como eu já disse, e volto a frisar, Deus tem dado graça a essa linda mulher para me suportar, viu? Que bom. Pastor, antes de continuarmos conhecendo a história ministerial do senhor, quero mandar um abraço para alguns irmãos que estão conectados conosco aqui. Um abraço para o pastor João Crispim, ele é um dos dirigentes de congregações lá do campo de Sorocaba, um amigo muito querido, muito chegado, alguém por quem eu tenho muito respeito e consideração. Um abraço, pastor João, um abraço para a irmã Maria, sua esposa, que fez aniversário ontem. Que Deus continue abençoando a senhora com muita saúde e muitos anos de vida. Um abraço para o pastor Jorge Vieira Martins, tá mandando um abraço especial para o senhor. Obrigado. Se eu não estou enganado aqui, o pastor Jorge é de Piedade. O pastor Samuel Cardoso, olha aí, ficou um tempo sem assistir, hein, pastor Samuel? E eu estava sentindo falta do senhor, hein? Tá dizendo que o cenário aqui tá diferente e tal, mas vocês verão daqui uns dias o novo cenário. A rádio vai mudar para o Templo Novo, né? Aí lá, olha, coisa de primeira qualidade. Vai bater muita emissora nacional aí que pensa que é forte. Aí vocês vão ver o que é forte daqui uns dias. Fica ligado na RBC que tem muita novidade chegando por aí. Um abraço pro pastor Márcio, do Campo de Araras, que é um dos membros da diretoria daquele campo. Um abraço pro irmão Josué Fernandes dos Santos. Tá mandando um abraço para o senhor, pastor Thiago Bertolino. Sempre que tem oportunidade de ouço o vosso programa. Meu abraço ao pastor José Fernandes, apesar que é aproximadamente 7 anos que não o vejo. Portanto, deixa aí a nossa saudação. Aí, pastor. Um abraço aqui também. Quem mais? Irmão Edinaldo Lima. Olha aí, tem uma ouvinte especial aí, hein? Minha sogra, irmã Edjane Fontes. Tá assistindo lá de Pernambuco. Pensa na pernambucana que gosta da terrinha dela, viu? Tá de férias lá em Pernambuco, tá conectada aí. Um beijo, irmã Edjane, pra senhora, pra Eda, pro Douglas e pra todos os pernambucanos aí. A família dela é de Gravatá, então eles estão lá em Gravatá. Um abraço aí. Quem mais? O pastor Dinaldo tá dizendo aqui, ó. Eu conheci o pastor José Fernandes na Bahia. E o pastor Isaac, meus amigos desde Cariranha. Meu irmão foi pastor lá. Muito bem. Então vamos lá, pastor. Meu pai abriu o campo lá. Como que se deu a sua chamada para o ministério? Então, como o senhor começou muito cedo, né? muito Inclusive no relacionamento conjugal. Então, eu sendo noivo e tal, com a filha do pastor, e nós tínhamos uma mocidade muito ativa em Ponta Porã, fazíamos culto na praça todo domingo, era 3, 4 ar livre. Eu tocava trombone, ela tocava acordeão, meu cunhado do pistão, meu irmão tocava sax, e depois daqueles cultos ia aquela fileira de gente para a igreja. E ali pessoas aceitavam Jesus nas praças, aceitavam na igreja, era uma benção. E todo sábado, aliás, um sábado por mês, né, tinha culto da mocidade. E o pastor da igreja que escalava os pregadores. E ele dizia 1 hora de mensagem, cada um. Meu amigo, a primeira vez que eu fui pregar, fui ministrar, eu fiz um esboço, chefe. E preguei, parecia que eu tinha falado 2 horas, eu tinha falado 15 minutos. eu sei o que é isso, já passei por isso aí. Aí eu olhei pro pastor e falei, pastor, e dei uma risada, ele falou, já sei, pode sentar. Cansou, né? Acabou. E aí foi, e aí nesse frenesi de ter que pregar e precisava orar, precisava ler a Bíblia, e eu comecei a me inteirar, não é, pelo ministério. Papai era diácono na época, como eu disse, papai foi diácono há 22 anos. E minha família crente, servindo a Deus, imbuído nesse mistério. E aí começou a despertar o desejo. Tão logo que eu casei, Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu não era batizado, no ensaio do Conjunto Coral, na segunda-feira. Jesus me batizou com o Espírito Santo. E aí eu fui consagrado ao diaconato, não pelo meu sogro. Eu era cabo do exército, fui transferido para a cidade de Amambai, e lá o pastor Antônio Domingo Martins de saudosa memória me consagrou para diácono em janeiro de 77. O senhor já estava casado? Já casado, eu casei em 72, em janeiro de 77. Em junho de 77, eu fui consagrado para o presbitério, no campo de Amambai, mas quem colocou as mãos na minha cabeça, que fez a cerimonial, foi o pastor Neto, meu sogro, que foi de Ponta Porã para Amambai, que era outro campo. O pastor convidou, né? Era a consagração de alguns obreiros, e ele foi consagrado para presbítero. Com 6 meses de diácono, consagrado para presbítero. E aí, no ano, fui promovido a sargento, fui transferido para Brasília,
depois para Fortaleza. Depois eu consegui reverter, porque na diretoria de movimentação do Exército tinha um pastor Carius. Eu liguei para ele, amigo. Ele falou: não, tudo bem, para onde você quer ir? Eu falei: eu quero ir para Ponta Porã. Aí de Amambai eu fui para Ponta Porã e lá continuei servindo a Deus como presbítero. E no ano de 84, na convenção do Mato Grosso do Sul com Comademes, eu fui consagrado a ministro como evangelista, 84. No ano de 90, aqui em São Paulo, numa das nossas escolas bíblicas, mesmo morando em Ponta Porã, aqui em São Paulo, fui trocada a minha credencial para pastor. Naquele tempo a Confradesp tinha ainda uma certa ingerência na Comademes, né? Exatamente. Porque, na verdade, para os irmãos que estão acompanhando, as convenções do Mato Grosso foram formadas, criadas, emancipadas pelo Belém, né? Então, o Belém, São Paulo, Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, depois, né? Sempre foram uma igreja só. Uma igreja só. Os trabalhos foram abertos pelo Belém. Depois o pastor Cícero foi emancipando cada campo, cada cidade no Mato Grosso, né? Eu sempre tive duas credenciais, desde a primeira consagração. Do Mato Grosso do Sul, do Belém, até 3, né? E da CGDB. E tem um pacto, né? Lá no Estatuto da Comademes, hoje é Comademes, né? Mas era Cademes antigamente, né? Lá tem uma cláusula que diz que obreiros consagrados até tal data podem manter filiação tanto na Confradesp como na Comademes, né? Os recentes não, porque hoje já estão bem distintas as duas convenções. Mas a Comademes foi formada pelo Belém, né? O pastor José Wellington é o presidente fundador. Inclusive, a Comademes vai completar 40 anos agora, em novembro. Pastor José Wellington vai estar lá, pastor Wellington Júnior vai estar lá, participando dos 40 anos da convenção. Depois que o pastor João Martins assumiu a presidência, a condição fraternalmente melhorou, né? Sim. A comunhão melhorou, está mais chegada ao Belém. Pastor, no seu histórico consta que o senhor dirigiu várias congregações, né? Sim. O senhor foi a congregação de Sangapuitã. A cidade de Sangapuitã. É uma cidade, né? É uma cidade do campo de Ponta Porã. Foi o primeiro trabalho que o senhor dirigiu? A primeira igreja que eu dirigi. E como se deu a ida para essa igreja e como que o senhor recebeu Meu amigo, a determinação? Eu era sargento do Exército. Estava com quantos anos? Nessa época eu tinha o quê? Eu já era presbítero, fui consagrado com 22. Eu não era ministro ainda. Eu tinha 28 anos por aí, porque eu fui consagrado a ministro. Foi em 81. 81. Não, aí eu já era pastor. Já era 81. Aí eu tinha vindo de Amambai, já era pastor, foi 81. E precisava de um obreiro para Sangapuitã, e o pastor sentiu de Deus e me convidou, e eu aceitei. E eu, às vezes, nem tomava banho. Chegava da caserna, tirava a farda, colocava o terno. Às vezes levava o terno e trocava lá na igreja mesmo. Mas Deus me abençoou muito nesse trabalho. Dirigia trabalho nas fazendas, e o Senhor Jesus salvava. Dirigíamos culto na praça, no mesmo esquema que começamos em Ponta Porã, né? Vários ar livre, a minha esposa tocando acordeon, eu dirigindo o culto, também tocava trombone, entendeu? E os irmãos pregavam e ouvia para a igreja, e Jesus abençoou muito. Foi uma benção. O programa é sempre com os pastores, mas eu não vou perder a oportunidade, já que a irmã Clarice está aqui, ela vai falar um pouquinho também. Eu queria que a senhora contasse para os irmãos que estão nos ouvindo como foi que a senhora passou a tocar o acordeon. Meu pai fazia culto matutino doméstico. E vale destacar que a senhora teve 11 irmãos, é isso? 12, né? 12. Faleceu a 12 com você. Era uma congregação, então, esse culto matutino, né? Vixe, era uma congregação. 12 crianças. Era uma congregação. Então, daí, um dia ele falou, ele veio em São Paulo, comprou um acordeão, que ele amava acordeão. Aí comprou, falou: filha, um dia no culto, você hoje vai tocar. Eu pensei: meu Deus, não falei nada para ele, que a gente não respondia, né? Aí falei: meu Deus, como? Eu não sei. Então, pega o acordeão, põe no colo. Põe ele no colo. Obedeci, né? Sim. Aí ele fez aquela oração linda, o céu desceu, minhas irmãs falavam em mistério, foi uma benção. Eu tenho uma irmã, a Dirce, que Deus usa muito ela, sabe? Aí foi uma benção, foi uma glória. Daí eu coloquei o acordeão, terminou aquela oração, ele pediu um hino e toquei aquele hino, Estou Andando para o Céu. E de lá para cá nunca mais parei.
Não fez nem curso, então, para tocar o primeiro hino? Não fiz nem curso. Aí meu pai falou, entra pra, né, Aula de melhorar música, mais. tá? Mas daí, a primeira aula que eu fui, a professora bateu com a régua na minha mão, não quis Eu tinha saber 12 mais. anos, era criança. Aí não fui mais. Aí fiquei tocando Sozinha, por conta? Por conta. E tá aí já O que mais de Jesus 30 me anos tocando ensinou, acordeão. né? Que legal, que bom. Pastor, então essa foi a primeira congregação que era uma cidade, né? Uma cidade, meu amigo. Depois de lá o senhor dirigiu o bairro São João, Bairro São João, Em um Ponta bairro de Porã. Ponta Porã, também por 2 anos. por 2 anos. O bairro da Granja também por 2 anos. 2 anos. Quando eu nasci, o senhor estava lá no bairro da Granja. Exato. Eu nasci em 87. É. E depois a cidade de Aral Moreira, um setor. também no Mato Grosso do Sul, que é um setor do campo de Ponta Porã. Isso. Com a cidade de Vila Marques, Ivarol, Rio Verde E mais algumas fazendas. e a congregação Fazenda no Paraguai, Isso, de 87 a 94. isso. E aí, de 94, então, o senhor veio para São Paulo. É. Para o senhor vir para São Paulo, o senhor veio para dirigir setor. Exato. Eu queria que o senhor contasse como o senhor conheceu o pastor José Wellington e como se deu essa vinda para São Paulo. Desde presbítero, que eu frequentava a escola bíblica sempre, né? E o pastor José Wellington sempre estava no Mato Grosso do Sul. Sim, E ia então, muito lá, né, pastor? Criou um vínculo e tal. A irmã Wanda E amava, algumas né? vezes eu transportava ele de Campo Grande para alguma cidade que ele ia e tal. E foi criando. Nós criamos um curso da Escola Teológica do Belém, em Ponta Porã. Inclusive ele foi lá fazer a formatura dos alunos, entregar os diplomas e tal. E nessa época, ele me disse no aeroporto de Campo Grande: José, teu sogro daqui a um tempo vai jubilar e você será o pastor. Eu disse: pastor, eu acho que não. Por quê? Porque eu não sou homem do coração dele. Conheço meu sogro. O homem do coração dele é o meu concunhado, pastor Miriano, que estava em Lorena na época. Serviu no exército ainda, nós servimos alguns anos no exército junto em Ponta Porã. Depois ele foi transferido para Lorena. O pastor José Wellington falou mais alguma coisa e tal. Eu me quietei, né? O chefe estava falando, não posso falar muito, né? Eu quero mandar um abraço para o nosso pastor, que foi quem investiu em mim, no meu ministério, e tudo que Deus fez. Primeiro, eu tributo honras e glória ao Senhor e agradeço ao meu pastor pela confiabilidade e a coragem de ter investido no meu ministério, na minha vida até hoje, não é? E continuando também a amizade com o nosso vice-presidente e líder da CGDB, meu particular amigo, José Wellington Costa Júnior. Um abraço a esses homens de Deus. E aí, meu amigo, eu fui galgando alguns cargos na Comademes, mesmo como vice-presidente de Ponta Porã. E um dia, eu estava de manhã orando, porque havia um congresso de mocidade na cidade de Miranda, o portal do Pantanal. E terminava o congresso, seria uma das EGOs da Comademes. Eu estava orando de madrugada ali, a Bíblia, fui orar para pregar e ministrar nesse congresso. E eu adormeci e tive um sonho que o pastor José Wellington colocava a mão no meu ombro, na igreja de Miranda, e dizia: José, eu tenho algo para te dizer. Eu dizia: pois não, chefe. Ele sorria e dizia: não está na hora eu digo. E amanheceu o dia, eu contei para minha esposa, ela falou: já sei, o pastor vai te levar para São Paulo. Eu falei: você está louca, meu amor, que é isso? Cheio de pessoas nobres em São Paulo, eu aqui no Mato Grosso do Sul, o pastor vai me levar para São Paulo. Ou seja, Deus tinha revelado para ela também, né? E nessa época eu era primeiro tesoureiro da Comademes, da convenção no Mato Grosso do Sul. E passou. O pastor José Wellington está na convenção, não foi, porque faleceu o pastor Luiz Costa, seu irmão, no Ceará, ele não foi. 3 anos depois, aconteceram algumas coisas e tal, alguns eventos, e Deus me abençoou muito, esse setor que eu estava trabalhando e tal. O pastor queria até desmembrar do campo, criar um campo. Eu falei: não, pastor, o senhor vai jubilar, quem assumir, assume tudo. Não quero pedaço do campo, não. Aí o pastor José Wellington pediu que o pastor Jamara me ligasse, que ele queria falar comigo. O pastor Jamara me ligou e disse: José, você vem à convenção, à escola bíblica? Eu falei: não, pastor, não iria. O pastor quer falar contigo. Eu falei: tá bom, irei. A ordem do chefe, desejo do chefe é uma ordem, né? Sim. Aí, quando estava no gabinete conversando com ele, ele perguntou como é que estava, tal, historiou que o meu sogro havia ligado para ele para fazer jubilação e tal, falou do desejo do meu sogro passar a igreja para o pastor Miriano. Falou: mas você já sabe qual é o meu pensamento? Eu falei: não,
jamais eu vou ferir o coração do ancião naquela idade, pastor. Aí ele falou, eu soube que ele queria desmembrar o campo para você. Eu falei, exatamente, eu não aceitei. Ele falou, parabéns. Levantou da cadeira dele, deu a volta, colocou a mão no meu ombro e disse, José, chegou a hora de eu te falar uma coisa. Aí o senhor já viu, né? Só chorei. Você não vai ficar no Mato Grosso do Sul, vou te trazer para nos ajudar no estado de São Paulo. Não sei se no interior ou na capital, mas o irmão vai vir. Eu só chorei e agradeci a Deus. E eu vim, meu. Ele foi lá, fez a jubilação do meu sogro. Pastor Miriano assumiu? Assumiu. Ponta Porã. E ainda para você que está nos acompanhando, o pastor Miriano Francisco das Neves, ele é cunhado da irmã Clarice, né? Foi cunhado da irmã Clarice. Ele foi pastor da nossa igreja em Dracena, né? Dracena. Em Primavera, depois Dracena. Primavera, Dracena. E faleceu estando na presidência da... Araçatuba também? Araçatuba. E faleceu estando na presidência da nossa igreja em Lorena, há cerca de 3 anos, eu acredito. Tem o falecimento do pastor Miriano. Então, o pastor Miriano é cunhado da irmã Clarice, inclusive 2 vezes, né, irmã Clarice? Que ele casou com a irmã da irmã Clarice, ficou viúvo da primeira e casou com a segunda irmã da irmã Clarice. Economizar a sogra, né? Para economizar a sogra, disse o pastor José Fernandes. Pastor José Fernandes, o pastor Miriano, um grande homem de Deus, gostava muito daquele ser humano. O pastor José Wélio dizia que ele era o diamante negro da Confradesp, né? Que era bem pretinho, né? E eu fui vice-presidente dele 2 meses. Aí vim a São Paulo, assumi o setor de Franco da Rocha. O pastor foi lá e nos entregou a coordenação do setor. Não diga posse, que posse quem toma é presidente, né? Isso. E eu, como era setorial, eu assumi a coordenação do pastor. Tive o privilégio, meu pai estava presente, o pastor Munhoz de Americana, o pastor Dionísio mandou representante, pastor Miriano mandou representante, foi uma glória. O senhor ficou 4 anos em Franco da Rocha, exatamente, né? E aí como foi, pastor, deixar um trabalho no Mato Grosso do Sul, que é um formato diferente, embora fosse um trabalho muito próximo ao Belém, para dirigir um setor aqui em São Paulo? Então, como eu estava dizendo, eu assumi o setor e fui para lá para arrumar alguns negócios, passar a tesoureira da convenção, que eu era tesoureiro da convenção, e passar a vice-presidência do campo. O senhor assumiu aqui sem se desvincular dos caras que tinha lá, né? Exatamente. E aí vim para São Paulo e Deus me abençoou. Sendo setorial em Franco da Rocha, o senhor sabe que eu assumi a interinamente Igaraçu do Tietê para resolver um problema que teve lá por 6 ou 7 meses, não me lembro bem. E depois assumi também interinamente a presidência de Cruzeiro, que fomos lá na comissão para resolver um problema, e o Ministério determinou que eu assumisse. Ficamos lá por alguns meses também. Eu disse aí. Muito bom, tá tudo constando aqui. Exatamente. E aí, Franco da Rocha... Com licença. E aí, antes de eu passar a direção, a presidente de Cruzeiro, para o pastor Dirceu Mariano, o pastor José Wellington me chamou. Ele é muito ético, né? É um paizão nosso. Sim. Ele disse, José, você quer ficar em Cruzeiro? Eu disse, pastor, eu não quero nem desquero. Ainda brinquei com ele. Eu estou debaixo da sua égide. Se o senhor quiser que eu permaneça lá como presidente, eu permanecerei. Se o senhor não quiser, pode colocar outro lá. Eu estou tranquilo. Ele falou, José, Deus tem outra coisa para você. Nós vamos empossar o pastor Dirceu. Eu falei, amém. Glória a Deus. E aconteceu. Aí o pastor Dirceu veio para Franco? Não, o Dirceu foi para Cruzeiro. Veio do Mato Grosso do Sul para Cruzeiro. Ele estava em Corumbá, né? Ele estava em Corumbá, mas já não era mais pastor em Corumbá. E veio para Cruzeiro, assumiu o Cruzeiro, e eu fiquei em Franco da Rocha. E nos idos de 98, aí o pastor me chamou e falou, José, você quer assumir um campo? Falei, quero, pastor. Ele já sabia, não é? Eu já tinha, inclusive, conversado com o pastor Zé Amargo, do Eto, do meu desejo. Eu nunca tinha falado para ele, mas ele já sabia. Ele é muito inteligente. Sim, quero, pastor. Eu aceito. Ele falou, então tem que trazer o Samuel Bezerra de Araçatuba para São Paulo. Ele não quer mais ficar lá. Você vai para Araçatuba. Eu falei, amém. E fui, meu amigo. Uma boa igreja, né? Uma boa igreja, e conseguimos abrir algumas cidades. Tinha menos de 20 cidades, passamos com 30 e poucas cidades, né, quando deixei o campo. Construímos alguns templos e adquirimos mais de 40 terrenos. Quando o senhor chegou, quantas congregações tinha Araçatuba? O senhor se lembra? Na cidade tinha, parece-me que 7 ou 8. E quando eu passei já tínhamos 20 e algumas congregações. Na cidade o campo de Araçatuba ficou tão extenso, pastor Tiago, que hoje
se desmembrou em 4 campos. Sim. Hoje é o campo de Birigui, Auriflama, hoje é o campo de Auriflama, de Guararapes. Guararapes e Araçatuba, propriamente dito. Não é? Então, Deus nos abençoou muito ali. Sofremos, passamos por alguns percalços, que é próprio da vida ministerial. Mas saímos vivo, graças a Deus, e com a ida do pastor Eliel do Amaral Soares para a América, para a missão, o pastor me convidou, e o convite dele é uma ordem, para que eu assumisse a secretaria adjunto executivo da Convenção Confradesp, e eu fiquei de 2004 até a minha jubilação em 2016, e fomos muito bem sucedidos, o senhor sabe, no nosso trabalho, não é? Com toda a deficiência, com toda a nossa pequenez, não é? A gente é muito limitado, não é? Mas o pastor investiu em mim. Mas pastor, o senhor... A confiabilidade do pastor vai além da nossa capacidade. O senhor sabe disso. Sim, sim. E a confiabilidade dele, Deus me ajudou e nós fizemos o trabalho. Mas o senhor sempre foi habilidoso com convenção, né? Porque o senhor já tinha sido membro de diretoria, né? Já tinha sido. Então não foi muito difícil administrar a secretaria adjunta, né? E aí, como membro de algumas comissões da Confradesp, Deus me deu o privilégio e a confiabilidade do meu pastor de permanecer por 25 anos na comissão de Relações Públicas da CGDB. Os últimos 20 anos na presidência, por misericórdia e graça de Deus. Não é? Então, estamos aí. O pastor Douglas Batista, que hoje é presidente do Conselho de Educação, foi meu secretário por 2 gestões. O pastor Gessé Gomes foi meu vice-presidente por algumas gestões. Não é? E graças a Deus, fomos muito bem sucedidos, para a glória de Deus. Que bênção. Pastor, desse tempo dirigindo igrejas, que lições o senhor, cite uma lição que o senhor tem extraído desse tempo aí à frente de trabalho que o senhor pode deixar para os obreiros que estão começando a dirigir trabalho agora? Porque o senhor foi desde dirigente de congregação até pastor-presidente. Foi pastor setorial aqui em São Paulo, pastor-presidente no interior. Que conselho o senhor daria para um obreiro que está começando a dirigir trabalho agora? Meu amigo, o que nós somamos de experiência no trabalho do mestre, que eu estou somando até hoje, né? A vida é um aprendizado. Sim. E mormente no ministério. Quando eu tinha 15 anos, eu li o manual de escola dominical do pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, e ele escreveu naquele manual: a porta do aprendizado jamais se fechará, ou nunca se fechará, para quem tem a humildade e o desejo de sempre aprender. Então nós estamos aprendendo até hoje, né? Estamos aprendendo até hoje. Todas as vezes, pastor Tiago, que eu quis fazer as coisas porque sabia, porque tinha habilidade, porque tinha lido alguma coisa, eu quebrei a cara. E todas as vezes que eu não obedeci a minha querida esposa, que falava, meu bem, eu quebrei a cara. O pastor José Wellington costuma dizer, E né? todas... Que a irmã Wanda, quando falava, ele podia escrever que A era... esposa tem uma sensibilidade incrível, né? E tem graça de Deus, vamos dizer assim. Tem graça de Deus. E todas as vezes que eu orei para fazer as coisas, pedindo a graça de Deus, Deus me abençoou e deu certo. Então, meu amigo, o conselho que eu dou para os novos obreiros, não faça nada sem oração e sem consultar a Deus e ao seu líder, ao seu pastor, não é? Porque ninguém está acima de tudo. Todos nós temos uma autoridade espiritual acima de nós. Então, quando nós obedecemos o líder, obedecemos a autoridade espiritual que Deus colocou sobre as nossas vidas, e nós estamos sob a orientação, nós nos damos bem. Então, todas as vezes que eu fiz as coisas com oração, jejuando, lendo a Bíblia e buscando a Deus, eu saí muito bem. E todas as vezes que eu quis fazer a meu modo, a minha maneira, eu sempre fui muito temperamental, sempre fui muito explosivo. E todas as vezes que eu deixei sobressair a minha personalidade, eu quebrei a cara. Não deu certo. E quando eu me humilhei e busquei o Senhor me abençoou e as coisas deram certo. Que eu somo de experiência, meu amigo. Em síntese, é isso o conselho que eu dou para os nossos obreiros mais jovens, de um irmão um pouco mais velho, com mais experiência. A oração chave, né? a obediência à orientação de Deus, né? Verdade. O pastor tem que viver sob a orientação de Deus, né? Porque a igreja de Deus, ele está conduzindo pelo Espírito Santo, né? Então ele tem que deixar se guiar, né? A Bíblia diz que Deus deu pastores às igrejas.
deu pastor para a igreja. Mas Deus não deu a igreja para o pastor, a igreja não era o pastor. E quando o pastor entende que ele é autossuficiente, ele é soberano, ele se lasca e quebra a cara. Porque ele é só representante, né? Só representante. Tudo é de Deus. Entendeu? Nós somos pastores da igreja. Não é a igreja que é do pastor. É verdade. Quero mandar mais algumas saudações aqui ao pastor Isaías Lemos Coimbra. O pastor Isaías Coimbra foi presidente de uma das convenções do Rio de Janeiro, a CEADER. Foi assessor da presidência da CGDB. Foi membro da diretoria da CGDB, né? E ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Ouro Fino, no Rio de Janeiro. Um pastor muito querido, um grande amigo, pastor Isaías. Muito feliz de ter o senhor aí na audiência. Um grande abraço, viu? Tá ouvindo o senhor? Pode falar aí, ó. Pode olhar para a câmera lá. Isaías, meu querido, um grande abraço. Deus te abençoe. O senhor é joia de primeira qualidade, viu? Estrela de primeira grandeza. Saudade, meu amigo. Um abraço, um ósculo santo. Um abraço especial para o pastor Rodrigo Dantas, que é lá do setor de Itaim Paulista, congrega conosco lá, dirige congregação junto com o nosso pastor Paulo. Um abraço para o nosso querido Everaldo Sena, que está na audiência também. Deus abençoe, meu amigo. Pastor Vicente Pedro, do Campo de Sumaré. Foi vice-presidente do pastor Antônio Lopes. Muito bom ter o senhor na audiência, pastor Vicente. Saudades, viu? Um abraço para o pastor Jovair, presidente da nossa igreja em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Pastor José Fernandes comeu uma leitoa assada no forno na minha casa em Brasilândia. Olha aí, hein? Fomos tratados lá com honras principescas, viu? De uma maneira viva. Pastor Marcelo Tadeu, que é o pastor do setor do Cambuci, o pastor muito querido. Um abraço pro pastor Marcelo, pro senhor, pra irmã Sônia, que estão recém-chegados aqui na capital, né? Estavam dirigindo a igreja de Paracatu e agora está aqui no setor de Cambuci. Muito bom ter os senhores na audiência. Pastor, e da Secretaria Adjunta, Secretaria Executiva da Confradesp, como foi administrar os dados, os documentos, a história da convenção aí por quase 10 anos, por mais de 10 anos, né? Foi de 2004 a 2016. Até 2016. 12 anos. 12 anos. Como foi aí esse trabalho? Meu amigo, só a misericórdia e a graça de Deus. O senhor tem uma ideia? A primeira AGO que nós tivemos, eu como secretário adjunto, eu fiquei trabalhando na secretaria até 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, vendo aqueles processos que o senhor conhece, colocando em ordem, pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Mas o senhor me ajudou, que nesses anos todos, graças a Deus, nunca recebi uma reprimenda dizer que eu estava trabalhando mal. Às vezes recebi a orientação do nosso pastor, que o senhor conhece, ele é muito criterioso, né? Sim. Me orientava, José, faça assim, faça assim. Eu sempre buscava a orientação dele. Mas graças a Deus nunca tive nenhum trabalho rejeitado. E para a glória de Deus, nem do pastor, nem da diretoria da convenção, quem eu era subordinado, e nem dos meus pares. Todos que entravam naquela secretaria, da mesma maneira que eu tratava o senhor, com a mesma distinção, com carinho, eu sempre tratei todos. E até hoje, alguns pastores dizem, né? Dizem. E tiramos, não vou dizer de letra, né? Mas arduamente e preocupadamente, não é? Acho que tirei, se não com toda a maestria, mas pelo menos 50% Deus me deu graça para fazer esse trabalho, né? Que a gente sempre tem que aprender mais um pouquinho. É um trabalho burocrático, mas bem gostoso de fazer, gostoso, né, pastor? É verdade, é verdade. O senhor tem o trabalho faz com que o senhor tenha relacionamento com isso é todo verdade. o Estado, né? Com Isso é todos verdade. os pastores, Isso é presidentes verdade. setoriais. Então é um trabalho muito satisfatório. Eu estive perto do senhor algumas vezes aí. Quando eu comecei a ajudar nas assembleias da Confradesp, o senhor ainda era o secretário adjunto, né? Então foi muito bom. Eu quero aproveitar, me desculpe, eu, sem querer te interromper, já interrompendo. O senhor foi uma pessoa que sempre admiramos. Por quê? Porque o senhor sempre educado, sempre primoroso naquilo que faz. O senhor sempre procurou fazer com primor, entendeu? Sempre procurou fazer com excelência o seu trabalho. E muito nos ajudou na secretaria. Eu quero deixar aqui bem claro que o senhor se esmerava para publicar as atas da convenção, não é? E os editais de convocação. Isso sempre estava ali nos ajudando, em alguma coisa nos assessorando, e o elo entre o gabinete do pastor, a secretaria, entre a secretaria da igreja, a secretaria da convenção. Então o senhor foi um moço prendado, e eu quero te agradecer o trabalho prestimoso que o senhor prestou na nossa gestão como secretário da Confradesp. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado aí pelas palavras.
Foi muito bom. Eu gostava bastante, gosto bastante de ajudar e Eu sou testemunho. é bom estar perto do senhor. Que o senhor. Eu julgo o senhor uma pessoa muito culta, muito inteligente. Obrigado. E dessa cultura toda aí que Deus tem lhe dado, meus irmãos, o pastor José Fernandes tem publicado 2 obras. A primeira é Comportamento Social e Noções de Etiqueta. Tá aqui, ó. Comportamento Social e Noções de Etiqueta. Eu vou chegar um pouquinho mais perto, porque eu mostrei uma credencial aqui um tempo atrás e os irmãos ficaram bravos porque estava longe. Então eu vou me aproximar aqui da câmera para que vocês vejam a capa do livro. Obrigado. Vê se eu foco aqui direitinho. Aí, ó. Aí. Esse é o Tiago que eu conheço. Eu que gosto de aprender observando os comportamentos, eu gostei bastante do tema. Dei uma passada de olho aqui bem rápida. E Fala que tá recomendo autografado, para todos vocês aí que gostam de aprender a se comportar bem, que procure o pastor José Fernandes, está no Belém em todos os cultos, e conheça o livro Comportamento Social e Noções de Etiqueta. É um presente autografado. Tá autografado aqui para mim, ó, a minha edição. Obrigado, pastor, Deus abençoe. Vou ler, viu, porque eu gosto bastante de ler, leio muito. E prefaciado pelo nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. A revisão do Dr. Caramuru Afonso Francisco. Muito bom. Deixa eu ver aqui o sumário dele. Prefácio. Noções de Etiqueta, parte 2. Ó, comportamento social. Vou ler alguns temas aqui para os irmãos ficarem com água na boca aí, ó. Cadê aqui? Jesus, o cidadão exemplar. Jesus, familiar exemplar. Recheado de Bíblia. Jesus, modelo de vida social. Formas de tratamento e cartões de visita. Comunicação. Até sobre como partir o pão, o pastor está ensinando aqui. Redes sociais. Redes sociais, descrição e pontualidade. Muito bom, você com certeza vai ser edificado. O pastor José E depois- aconselha a ler com a Bíblia aberta, meu livro. É, Ele fala aí, não? o pastor Zé Wellington aconselha a ler com a Bíblia aberta. Depois tem mais um aqui. Metáforas das vinhas. José Fernandes Filho é o escritor. Tem mais um aqui, ó. Fruto dessa escola bíblica nossa, pode dizer. Boa parte do conteúdo desses livros são estudos que o pastor ministrou na escola bíblica aqui do Belém. Pastor, e da onde surgiu a ideia de escrever essas obras? Orientação do meu pastor. É mesmo? Ele falou, José, faça um livro. Primeiro eu fiz um manual, né? De comportamento social e de etiqueta. Aí ele falou, faça um livro, meu amigo, ficou muito bem. O pastor Fábio Tenório estava ministrando em Lorena, na época com o saudoso pastor Tenório era vivo. E eles queriam alguns manuais. Falou, pastor, faz o seguinte, faz um livro, está muito bom o seu manual. E pastor Elieldo Amaral Soares, inclusive, ele aí também, ele escreve aí alguma coisa no livro. Também nos orientou e, graças a Deus, eu criei coragem. E o Senhor me abençoou. Tem uma foto bonita aqui que eu tenho certeza que é em Presidente Prudente, né? Essa foto, Parece pelo menos não o me tempo lembro. do Presidente Não, é Prudente. ministrando em um dos lugares. Deve ser lá em Prudente. É. Muito bom. Então os irmãos que desejarem adquirir aí podem procurar o pastor Zé Fernandes no escudo do Belém. Com certeza tem exemplares aí para É verdade. oferecer, não tem? Tem, opa. Então tá. Através das redes sociais minhas, pastor José Fernandes Filho, que é o nosso Facebook, Família Fernandes Dantas, Instagram, pastor JF Filho, JF.filho, e tem um canal no YouTube também, pastor José Fernandes Filho. Gravamos vídeo toda semana. E para a glória de Deus, toda hemodiálise que eu faço, que é 4 horas na máquina, eu faço reflexões bíblicas e mando para os nossos contatos. Então as pessoas podem entrar em contato conosco também pelo meu celular, 11 97210 3516, para adquirir os nossos livros. Para a glória de Deus, já vendemos mais de 50 mil exemplares. É mesmo? É, graças a Deus. Pastor, e o senhor faz hemodiálise 2 vezes por semana, né? 3. 3 vezes por E semana? tem semanas que é 4. Meu Porque Deus. os rins deficientes não tiram as toxinas do organismo. O nosso rim tem 63 funções. Então, quando ele é deficiente, a máquina tem que ajudar, porque senão morre. Meu Deus. Então, é 4 horas, meu amigo. O sangue sai todo do corpo, passa no capilar, entra na máquina, purifica e entra no corpo novamente. Meu Jesus. Esse processo é 4 horas e 10. E quando tem que tirar, às vezes, uns quilinhos a mais, que é água e retenção de líquido, tem que fazer 4 horas e meia. Entendeu? Mas o senhor mas- tem me dado graça. É, né? o senhor tá bem forte, assim, nem parece que passa por esse O tratamento pastor José semanalmente aí. Wellington me disse uma vez, José, eu te admiro. Eu falei, por quê, meu chefe?
Porque 2 anos fazendo hemodiálise, eu ainda trabalhei na secretaria. Sim, sim. Ele falava, rapaz, você faz hemodiálise e chega aqui, ninguém nota, você anda não pra lá e pra parece, cá, não. despacha comigo, faz o seu trabalho. Eu falei, pastor, Deus que me sustenta. É. E mesmo, eu não pedi para me jubilar. Ele viu que o trabalho estava muito acarretando para mim, Sim. que eu só podia trabalhar 2 dias por semana na secretaria, tinha o nosso auxiliar, e ele com a esposa doente, deficiente, às vezes faltava, às vezes chegava tarde. E aí o pastor falou, não, meu amigo, nós vamos te jubilar. Eu falei, amém. Mas não pedi, entendeu? E o dia que eu jubilei, eu falei para ele no gabinete. Falei, pastor, eu estou esperando Jesus me curar ainda. Porque, inclusive, eu quero contar aqui, o senhor me permite? Sim, com Que vontade. depois de 30 anos de diabetes, Jesus me curou ano passado. É mesmo? Está com 1 ano e meio. Não tomo insulina, não tomo traente, mas essa parte sem. E a glicada, a IGB glicada, que mede o nível de insulina, o nível da diabetes, sai 4,8, esse mês 4,9. E para ser diabético, tem que ser de 6,5 para frente. Então, para a glória de Deus, Jesus me curou dos rins, me curou do joelho, que eu ia operar há 7 anos. Essa serva de Deus aqui orava à noite, chorava, passava pomada paliativa, e Jesus cura o joelho do meu esposo. Eu não operei, estou aqui, andando, caminhando, faço 1 hora de caminhada, quando não vou para hemodiálise, 1 hora de esteira. Não podia dobrar o joelho. Eu subia no Belém, no púlpito de Bengala. O pastor José Wellington, com esse espírito que ele tem, não é? Essa presença de espírito, ele dizia, meu amigo, está parecendo um barão. Para um barão só falta o relógio da corrente, a bengala já tem. Eu mais de 8 meses subindo no púlpito do Belém de bengala, mas não faltava também os cultos, Santa Ceia. E não podia dobrar o joelho para orar, era deitado ou sentado. Hoje, meu amigo, é 1 hora e meia, cada madrugada, no mínimo. Porque quando eu dormisse no colo de papai, é 3, 4 horas de joelho. E o Senhor tem me dado graça, não sinto nada. Que bom. Então, meu amigo, eu estou crendo. Porque quando eu comecei a fazer hemodiálise, Deus mostrou para minha filha na América, que estava orando por mim, eu vou curar teu pai. Ele vai pagar o preço, mas eu vou curar teu pai. Então, depois de 9 anos e 5 meses, estou aguardando a cura. Esses dias eu falei para ela, Marcele, a cura do pai está vindo de jumento, filha, porque não chegou. Ela falou, pai, é no tempo de Deus. Eu falei, aleluia. Então eu estou aguardando. E eu falei para o pastor Zé Wellington, se Jesus me curar, pastor, eu quero voltar ativa. Aí ele falou, eu não quero ninguém parado, meu amigo. Se Jesus te curar, você vai trabalhar. É isso aí. Então, eu tive uma surpresa o mês passado. Meu coração foi dilatado por 25 anos. O senhor sabe que eu dei testemunho que eu não jubilei. Tinha uma artéria obstruída de 50%, versículo inteiro comprometido, já 3 infartos. Fiz os exames cardiológicos de rotina e levei para o cardiologista. Dr. Jairo Cortez, que é pastor, sabe disso. Ele foi meu cardiologista por 28 anos. Eu levei o doutor Arthur, Carlos Arthur falou, meu amigo, não estou entendendo. Eu falei, o que, doutor? Ele falou, seu coração está normal. Seu coração era dilatado. Seu ventrículo esquerdo tinha uma bomba com problema, está funcionando normal. Eu falei, doutor, é o meu Jesus. Meu Jesus ainda Glória a cura. Deus. Então, meu amigo, só falta agora a cura dos rins. E eu estou crendo que o Senhor vai me curar. Vai, em nome de Jesus. Eu vou dar o testemunho. Amém. Para a honra e glória do nome do Senhor Quantas Jesus. Amém. noites ele acordava bem, olha por mim que meu coração está doendo. Lá e Acordava, eu, Clarice, orar Eu acordava por ele. com dor no coração, é verdade. Glória a Deus. Ainda bem que o senhor tem uma mulher crente de Ainda bem que oração, Jesus né? me deu. É. Vou te contar, eu não fui besta não, viu? Verdade. Eu garfei logo Soube uma mulher de escolher, né? oração, uma mulher crente. Bonita, né? Sim, Mulher linda, sim. maravilhosa. Parece índia, né? Não A é? irmã Clarice parece De vez em índia. quando eu canto para Seu de vez em quando eu canto para ela, índia, os teus cabelos longos, Não, e- negros como a Não, e noite. sempre elegante, né, pastor? Sempre. Olha, irmãos, tem um chá aqui das mulheres, um jantar agora, né? Que evoluiu. Antes era chá e agora é mulheres. Aí a Marta sempre pergunta, a irmã que tá o salto mais alto. Ninguém pede pra irmã Clarice. É verdade. O salto dela é desse tamanho, ó. É que não dá pra mostrar aqui. Dá. O salto dela é desse tamanho. Que número que é o salto da senhora? Tem número, né? Que número que é? Tira aí pra mostrar. Não, precisa não. Olha, irmãos, o tamanho do salto dessa mulher. Não, mostra Lu. pra câmera. Mostra pra câmera. 17. 17. Meu Deus. Ela só anda assim, irmãos. Na estica. Dirige de salto, Dirige. não. Ela dirige um Jeep. Ela é minha gigante, motorista, filho. Com esse sapatão aí. É, sua motorista. Ela me leva na hemodiálise. Sempre Toda foi diálise assim, ela me pastor? busca. Sempre. Pra De- viajar. desde Deixa eu jovenzinha. te contar, Por né? isso que quando você chegou em Ponta Porã, você já Claro, com seus meu amigo, olhos, não né? sou bobo, não. É. Meu amigo, até na cozinha é de salto. Eu digo que ela não dorme de salto porque eu não deixo. Tenho medo de me machucar na cama. Ela cuida da casa de salto. Vou Cuide levar de ele. salto, faz Aí eu tudo. volto,
a pressa, né? Eu nem tiro o salto. É minha motorista. Faço almoço. Eu moro no e volto Tatuapé, meu pra amigo, buscar ele. e faço hemodiálise na Vila Mariana. Eita. E ela vai me levar e vai me buscar toda diálise. E faz o trabalho de banco, trabalho de rua, mercado, não sei o quê. Vou te contar isso. Mas no salto. No No salto. salto. Muito bom. E estilosa, viu? É. No salto e estilosa. A irmã Clarice sempre ganha. Ela sempre ganha quando a Marta pergunta quem tá com a irmã com o salto mais alto. Nunca vi. Olha, eu acompanho o jantar da irmã Wanda aí, agora a irmã Lídia coordena, mas com a irmã Wanda eu acompanhei quase 15 anos, já tô aí a irmã Lídia há 5 anos e 20 anos que eu acompanho o jantar. Nunca uma irmã ganhou da irmã Clarice no salto. Ela tem uma porção de presente em casa que ela ganhou, porção de mimo. Dos jantares, né? Muito bom. Pastor, o senhor tem 5 minutos para nos trazer uma reflexão na palavra de Deus. Que A maravilha. entrevista já acabou, o nosso tempo é um pouco curto. Agora vamos para a palavra de Deus aí, Glória a Deus. uma porçãozinha aí de maná do céu para encerrarmos o nosso programa. Meus queridos irmãos, internautas, radiovintes, eu quero deixar aqui para a nossa meditação Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, e o versículo de número... Aleluia. Aleluia, deixa eu ver onde é que está aqui o negócio. Versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O nosso Deus, o nosso Jesus, é tão maravilhoso que sempre usou as coisas simples da vida para retratar o que ele queria nos ensinar com respeito ao reino, com respeito às coisas espirituais, verdades incontestáveis. E aqui no caso, ele está usando o caminho. Por quê? Jesus está usando o caminho. Porque o caminho tem pelo menos 3 propriedades, 3 elos. O caminho é um elo de comunicação. O caminho faz a comunicação de um lugar a outro. O caminho é um elo de condução, nos conduz de um lugar a outro. Em terceiro lugar, o caminho é um elo comunicação, condução e de ligação. Liga um lugar ao outro. O homem perdeu a comunicação, a comunhão, perdeu a condução para Deus quando pecou lá no Éden. Mas Jesus veio para restaurar as nossas vidas e restabelecer esta comunhão, esta comunicação, esta ligação que Deus, quando fez o homem, fez com tudo isso e para isto. Mas aquele camarada que eu não gosto nem de dizer o nome, interveio, o pecado veio e o homem perdeu. Mas Deus, na sua magnanimidade, Deus, na sua misericórdia, no seu amor, na sua graça, mandou o seu Filho Jesus para restabelecer tudo para nós. Então Jesus nos liga a Deus. Jesus nos conduz a Deus. Jesus é aquele que é o elo de ligação nosso para com Deus. Há uma máxima aí, em algumas religiões, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Mentira, deslavada de Satanás. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 21, ele diz: este é o caminho. Você vai ouvir uma voz por trás de ti, dizendo: este é o caminho. Andai nele, e não vos desvieis para a direita e nem para a esquerda. Salmos 25, 8. Deus é bom que ensinará o caminho aos pecadores. Então não existe outro meio de salvação a não ser Jesus Cristo. Mas, pastor, o senhor disse que a Bíblia diz para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Como é que é esse negócio? Para a esquerda é aqueles que vão para a cachaça, vão para o vício, vão para a prostituição, para a degeneração humana, não é? Vão para a roubalheira, cometer assassínios e etc, etc, etc. E para a direita, pastor? Meu irmão e meu amigo, para a direita é aqueles que estão procurando evangelhos alternativos. Sabia, pastor Tiago? Nós já temos evangelhos alternativos para todos os gostos. Isso pode, isso não tem jeito, isso não tem pecado, não tem problema. Mas aí está fora, meu amigo. Aí está desviando. Ah, mas é para a direita, mas está desviando. A Bíblia diz: ande no caminho, ande por Jesus. Não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Portanto, o profeta, livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 31, versículo 21, Deus é
maravilhoso e é reto em seus caminhos. A palavra de Deus é refinada e o Senhor é um escudo para aqueles que confiam nele. Não podemos trilhar outro caminho. O caminho é da humildade, o caminho é da oração, o caminho da leitura da Bíblia, o caminho é de observar os ditames do Senhor na sua palavra. Quem não observa isso está lascado, está desgraçado. Nós sabemos que se avizinha a vida de Jesus. E tem muita gente brincando, porque está procurando caminhos alternativos, evangelhos alternativos, não é? Nós conhecemos e sabemos. Mas, graças a Deus, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, está todos os dias ensinando o caminho para os pecadores, está ensinando o caminho para aqueles que querem aprender. Cada vez mais podemos aprender. É um constante aprendizado, né? É verdade. A gente sempre está aprendendo de Jesus, sempre aprendendo da Bíblia, sempre aprendendo da palavra de Deus. Quem for extra Jesus e essa Bíblia, não tem negócio nenhum comigo. Negócio de subir no púlpito e ficar inventando história, enfeitando o pavão. Irmão, aqui é tão simples, irmão. O evangelho é tão gostoso, tão maravilhoso. Para que ficar inventando moda? Pregador, irmão, ministro e obreiro do Senhor tem que ter Bíblia. Tem que ter Bíblia, deglutir Bíblia, degustar Bíblia. Aqueles que não oram, não lêem Bíblia, não tem como ensinar o caminho. Este é o caminho. Não se desvie. Amém. Para a direita e nem para a esquerda. Andai nele. Poderíamos falar mais algumas propriedades, mas o horário é exíguo e eu já estou extrapolando aqui, né? Pelo meu tamanho, acho que já falei demais. Né? Que isso. Deus que abençoe os nossos queridos. Amém. Deus que abençoe o pastor Tiago, pelo carinho que sempre nos trata, a fidalguia. E mais uma vez ele está demonstrando aqui, né? Para conosco. Agora, eu vou fazer um pedido aqui, meu amigo. Eu quero participar de outro programa lá no Estúdio Novo, viu? Pode deixar, pode deixar. Gostou da minha humildade, irmão? Opa! Nós vamos reprisar alguns, voltar com alguns convidados, até porque o programa é curto, não dá para falar muito, no Estúdio Novo, E se porque o senhor ficou quiser, coisa de cara, primeira, né, Clarice? Lu? Tá Se o ficando senhor- muito chique, viu, gente? Se o senhor quiser e permitir que a irmã Clarice leve o acordeon, Sim, eu para pensei nos que ela ia alegrar trazer com seus hoje. acordes, E lá vai ser melhor, que vai ter mais espaço, né, Lu? Vai dar para ela tocar um hino lá Quero pra gente. agradecer aí o Fagundes, o nome da nossa Irmã Luciana. Irmã Luciana, pelo o carinho de vocês com a gente e a prestimosidade do trabalho de Deus aí. Muito obrigado. Eu sou um admirador assíduo de vocês, porque assisto, viu? E esse vozeirão aí que o Fagundes tem, vou te contar, não sobra pra ninguém, né? É, sobra nada. Aleluia. Essa garganta de ouro aí. Passou umas 3 vezes na fila, né, pastor? Aleluia. Esse passou, irmão. 3? Passou foi 10, viu? Viu, filho? E a irmã Wanda, quando ela dirigia o trabalho, né? Foi uma benção. Um dia eu cheguei lá, aí eu pedi para ela, irmã Wanda, eu posso tocar, né? Você deve, minha filha. Agora você vai ser minha. Aí eu chegava na igreja com um carro, ela já falava para os meninos, você deixa a irmã Clarice entrar, porque ela é, como que ela falava? Minha cooperadora. Minha cooperadora. É. Aí eu tocava. Era a pra ela. banda da irmã Wanda, viu? A banda do Dia. Seguração era a Ela banda da irmã falava. Wanda. Um dia, pastor Tiago, eu estava à mesa do Belém, no almoço, com o pastor de Apucarana, Daniel Salles, pastor Percy Fontoura, tinha mais outro pastor que eu não me lembro quem era. E a irmã Wanda veio nos servir, rapaz. Eu falei, irmã Wanda, sirva os nobres aí. A mim não, só vai me servir, irmã Wanda. Ela falou, fique quieto, porque a sua esposa é minha cooperadora. Olha aí, tá vendo? Agradeço a irmã Clarice. Então ela viu? disse que, em outras palavras, ela disse que eu estava ali Por causa da irmã Clarice. usufruindo do privilégio dela me servir, da fidalguia dela, pela irmã Clarice. É verdade. Ela gostava mesmo da irmã Clarice. Eu me lembro, eu acompanhava as reuniões de quarta-feira e a irmã Clarice e o irmão Enoque, né? Os dirigentes aí da banda do Seguração, que até hoje, graças a Eu Deus. convidei o tá aí. Enoque É? para vir me ajudar. Ah, a senhora Eu fui começou primeiro? Eu fui primeiro. Ah. Aí eu chamei o irmão Enoque, ele, eu vou falar com a irmã Wanda. Falei, pode ir que ela vai deixar, E ela tranquilo. toca na Que igreja bom. do Belém às terças Até e o- quintas. Que bom. E precisa, né? Porque o pessoal da orquestra trabalha e tal. É. Ninguém pode vir na Seguração, mas vocês estão lá fazendo a vez. E algumas viagens internacionais que nós fizemos com o pastor e com a irmã Wanda, por misericórdia de Deus e a bondade dele, a irmã Wanda sempre nos tratou com muita distinção, com muito carinho, com muita fidalguia. E através desse carinho do pastor e os nossos cargos que exercemos na CGDB como presidente da Comissão de Relações Públicas, Deus me levou em 37 países do mundo, para a Olha glória só. de Deus. E a maioria deles, a irmã Wanda, pastor conosco, a irmã Clarice, abrilhantando bênção. nossa E viagem. eu sempre estou convidando, né, as irmãs para vir tocar. E chamei a irmã Eliane, que ela está me ajudando agora, Outra quarta-feira, né? acordeonista.
Aí ela falou, Eu mas eu vi. não tenho acordeão. Eu falei, eu tenho, minha filha, vem. E ela veio e tá comigo até a hoje. sua sogra, que é pernambucana, Isso. ela é conterrânea. Ela é de lá. De Recife. Ah, e os irmãos quiserem vir tocar aí, ó, quem gosta de acordeão, que tem mais aí, ó, pode vir aí toda pode quarta-feira, vir. 9h30 da manhã. Nós A irmã vamos Clarice lá tá lá na chefiando a banda, consagração. vocês vêm e faz parte da banda do Belém, viu? 10 horas, porque ela vai me levar na hemodiálise e volta. Então, toda quarta-feira, 10 da manhã, é o Suco de Oração e tem lá a banda liderada pela irmã Clarice. Tem vários instrumentos, né? Tem acordeon, tem bastante, violão. violão, Tem um monte de... saques, um monte de coisa. Cavaquinho. Tem Tem cavaquinho. bastante instrumento. Os irmãos, Tem bandolim. os irmãos são Tem um bem-vindos, viu? pandeirinho, irmão, pandeirinho. trouxe agora. Meus irmãos, muito obrigado pela audiência. Um abraço aí pro pastor Elias Vieira do Vale, que é o pastor da nossa igreja em Frutal, Minas Gerais. Um abraço para o pastor Wilson Almeida, que é o pastor da nossa igreja em Caçapava. Um abraço para a minha amiga Débora Saraiva, que está nos assistindo também. Eu não consigo abrir aqui, mas eu acho que é a Débora que eu estou pensando mesmo, viu? Débora da irmã Maria Neuza. A irmã Maria Neuza também está na audiência. Essas meninas aí nos ajudam na cantina do Creio, lá no Itaim Paulista. Tudo que a gente precisa fazer de cantina para ganhar dinheiro é elas que me ajudam. Obrigado pela audiência de vocês. A irmã Edilza, o irmão Cícero das Neves, também é lá do Itaim. Dorival Martins, ó, o pessoal do Itaim prestigia aí o meu programa, viu? Muito obrigado aí pela audiência de vocês. É muito bom ter o apoio dos irmãos, que é da minha igreja onde eu congrego, né? Então é muito bom ter a presença, a participação, a audiência de todos vocês. O programa de hoje está chegando ao fim. O Edir Donizete, que é um pastor lá da Lapa também, tá sempre conectado Nosso amigo. conosco. É, o camarada gente boa. Foi comigo nessa turma que eu não estou. Então tá aí na audiência todas as terças também. Muito bom. Meus irmãos, eu quero mais uma vez agradecer ao nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao vice-presidente, pastor Wellington Júnior, por me dar esse privilégio de representar a nossa convenção aqui neste programa todas as terças-feiras. Já estamos indo aí para 2 anos ou 3 anos, Lu? Acho que é 2 anos, não, 3 anos, né? Já está indo de programa. Acho que entrou para os 3, né? Estamos caminhando. Setembro eu acho que faz 3 anos. É 2 ou 3? Eu acho que é 3 já mesmo. Já entrou para os 3. Então, ó, Deus tenha abençoado. Então, quero agradecer ao nosso pastor por essa oportunidade. Agradecer ao Fagundes, que todas as terças aí é um estímulo, um incentivo à minha participação. A Lu, a Luciana, a gente chama de Lu, que todos os dias está nos apoiando, nos incentivando a fazer um bom programa. O Márcio Melo, a toda a diretoria da nossa igreja, o nosso administrador, irmão André de Suchia, que é o diretor da nossa rádio aí também, pela confiança e oportunidade, e a todos vocês que fazem a nossa audiência aí. O programa é bem visto no horário que está no ar. Depois que acaba, a audiência aumenta bastante, muita gente vai conferir, porque muita gente não consegue ver na mesma hora, e eu tenho certeza que foi uma bênção hoje. Um abraço aí pro irmão Marcos, entrou por último aí agora nos comentários, irmão Marcos Antônio, um pastor muito querido, muito amigo, um paizão aí que Deus tem me dado. Muito bom ter o senhor na audiência. Pastor José Fernandes, irmã Clarice, mais uma vez muito obrigado pelo carinho, pelo incentivo de sempre. Como eu disse, todas as vezes que eu me encontro com a senhora, que eu me encontro com o senhor, os senhores têm sempre uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo. E só eu sei o quanto são valiosas essas palavras aí, que nos motivam a fazer cada vez mais amigo, e melhor. Os cargos que o senhor tem galgado, inclusive o senhor pertence a uma comissão importantíssima da CGDB, não é? Vice-presidente da comissão de comunicação e da Confradesp, não é para qualquer um, é só para quem Deus faz e o seu trabalho, pastor, o seu esforço. Como eu disse, o senhor é primoroso em tudo que faz. O senhor tem a nossa admiração, não é por acaso, porque o senhor faz justo. Amém. Entendeu? Obrigado. E olha, o que Deus tem para o senhor, você nem imagina, é muito mais. Amém. É muita mais coisa por aí. Amém. Obrigado, viu, pastor? Você tem 30 segundos aí. Parabenizar aquela moça simpática com seu nome, que é a sua noiva. Débora. A Débora, eu tenho observado ela. Parabéns, viu? Obrigado. Um lindo, simpático e charmoso casal. Ela tá trabalhando agora, não pode ouvir, mas ela sempre assiste Depois ela depois. vai ouvir. Pastor, o senhor tem 30 segundinhos, olha ali pra câmera, se despede dos nossos ouvintes, do pessoal que tá na audiência. E depois a irmã Clarice também faz seus agradecimentos aí. Olhando ali pra câmera para que os irmãos vejam Meus esse rosto queridos, bonito. eu quero fazer uma citação bíblica para me despedir dos senhores, de todos vocês que estão nos dando a fidalguia da audiência, o carinho da audiência. Salmos 68 e 28. O teu Deus já ordenou a tua força. Mas, pastor,
eu estou passando por problemas, por luta, por dificuldade. Não. A última parte do versículo, confirma, Senhor, a obra que já realizaste. Depois daí o Salmo 85, vê o que Deus fez lá no Calvário. Versículo 10, a bondade e a misericórdia se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. E lê até o final, fala do caminho, viu? Que ele abriu com seus próprios passos. Último versículo do Salmo 85. Então, muito obrigado, Deus que abençoe por ter nos assistido, nos aturado. O Tiago é nobre, tem uma voz bonita. O Fagundes nem se fala. Agora eu tenho um vozão de besouro. Eu, quando era jovem, cantava em dupla com a minha esposa. Nós dois, quando éramos noivos. Aí um dia uma moça, não sei por cargas d'água, falou: a Clarice canta bonito, mas o Zé Fernandes tem uma voz de besouro. Então aí eu deixei de cantar, mas graças a Deus que eu fui para o ministério e Deus me abençoou. É verdade. Se eu fosse cantor, não seria um pregador hoje. Falar em pregador, eu estou ministrando, viu, Thiago? Ministrei na ceia sábado, lá em Pirapora do Bom Jesus. Sim, eu vi. Semana passada eu ministrei lá em Piracicaba, da igreja de um dos diretores da convenção. Lá do seu amigo, que faz parte da comissão, o pastor Andradas. Sim, esse aqui é o Inácio, que é o secretário, né? Isso. Ele tratou com muito carinho, tratamento VIP, viu? Então eu estou ministrando. E minha agenda está aberta, viu? Todo sábado e domingo, quem quiser nos convidar. Irmã Clarice também, irmã Clarice. Irmã Clarice estava lá na Vila Itaim domingo, né? Vila Itaim, foi lá. Irmã Suzana, pastor Franklin, eu passei lá na porta, que é caminho da minha casa, e o Felipe estava comigo, né? Lá na filho dela. No pastor Deusdete também. Lá. Aí ela falou: a irmã Clarice está aqui. Aí, só que não dava para entrar, porque não tinha onde parar o carro. Mas é muito bom. A senhora tem... Também quero agradecer a todos os ouvintes que nos ouviram e citar o Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. É só Deus que faz essas coisas, né, maravilhosas nas nossas vidas. Por isso somos gratos. E grato ao irmão Pastor Tiago. Jornalista, né? Pastor jornalista. Pastor jornalista. Mas pode chamar de Tiago mesmo, não tem problema não. E o nome do irmão Fagundes. Eu agradeço por essa bênção rica e maravilhosa. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Fique ligado, não desliga, porque acaba o Confradesp em Revista, o Fagundes continua aí, depois tem outros programas aí ao longo do dia, de madrugada, de noite. A Rádio RBC não para. Procura aí na loja de aplicativos do seu celular o aplicativo da RBC, baixa ele, abre o celular e deixa tocando, que você terá conteúdo o dia inteiro. Hoje, 10 da noite, tem um programa que é muito bom, um dos primeiros da rádio, que é o Coral do Belém e Você. E o vozeirão, dessa garganta de ouro, vale a pena ouvir. Pois é, o Fagundes aí, dá gosto de ouvir. Fagundes é um amigão também. Eu comecei a trabalhar na igreja há 22 anos atrás, lá no Itaim, e eu ficava ouvindo o Fagundes lá. Todos crianças. Eu ficava ouvindo o Fagundes lá, o Fagundes usava o meu blog aí como fonte de informação, né, Fagundes? E a nossa amizade aí já tem um certo tempo. E eu sou muito grato a Deus pela vida dessa equipe, que eles são verdadeiros motivadores. Eu relutei muito para fazer o programa, mas a Lu, o Fagundes, o Márcio, eles estimulam demais a gente vem com vontade. A gente vem com vontade. Obrigado, pastor. O programa tem chegado muito longe, como o pastor disse, aos irmãos dos Estados Unidos, do Japão, da Argentina, do Paraguai, da Bolívia, na Austrália. O Reginaldo Nacional pega lá na Austrália. Muita gente assiste e vai melhorar porque, como eu disse, nós estaremos indo para uma estrutura 100% nova, 100% moderna, equipamentos de alta qualidade, os ambientes lindos, perfeitos. Os irmãos verão os programas de setembro para frente, que possivelmente a partir da Escola Bíblica já estaremos lá. Aí vocês verão que cenário, que coisa bonita que está sendo feita para a Rede Belém de Comunicação, é o que significa RBC. Até terça-feira que vem, se Jesus não voltar. Um abraço a todos.